É 25 de março, um dia após a revelação dos mandantes do caso Marielle. Muita gente, e ontem o dia foi inteiro de revelações sobre o trabalho da Polícia Federal, que acabou 6 anos depois desvendando essa questão, esse ponto, os mandantes. As motivações, essa é a questão. Quais os motivos? Por que Marielle foi morta? Passo aqui para dizer para vocês o seguinte: se tem uma coisa certa nessa história toda, e não é de hoje que se fala no Brasil sobre isso, que o Estado brasileiro está rigorosamente destroçado, colapsado. E o exemplo mais pujante desta realidade é o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se sabe da infiltração das milícias, do tráfico, do jogo do bicho, das organizações criminosas pesadas no Estado brasileiro em todas as suas áreas, do Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público. O relatório da Polícia Federal, nesse caso Marielle, mostra isso. E mostra com todas as letras e todos os caminhos. Existe uma luta pesada pela dominação do Estado, do aparato do Estado. E o Rio de Janeiro mostra isso. Então, o caso Marielle, ele não terminou ontem. Eu estou para dizer para vocês o seguinte: eu acho que o caso Marielle começou ontem. Se o Estado brasileiro, se os setores do Estado brasileiro que ainda entendem que é possível salvá-lo, tomarem as atitudes necessárias, assumirem a disputa política, porque isto é uma disputa política para manter o Estado nas mãos da sociedade e não da bandidagem, se esses setores tiverem juízo, entenderão que o relatório da Polícia Federal, divulgado ontem, deve expressar um marco inicial de retomada daquilo que deveria ser da sociedade e foi perdido para as organizações criminosas, especialmente no Rio de Janeiro, com as milícias. Sair fazendo ilações, sair fazendo acusações rápidas, nunca é bom. Mas também não é possível reduzir o tamanho daquilo que se precisa discutir. Não tem como não traçar um falso paralelo. Por que digo falso paralelo? Porque em que pese encaminharem lado a lado, ali na frente vão se encontrar entre o fenômeno extrema-direita e o que foi revelado ontem. Não há como não juntar os pauzinhos. O tema simbólico que mostra isso é a nomeação do tal de delegado Rivolto por Braga Neto, então interventor federal no Rio de Janeiro. E fez essa nomeação contrariando informações dadas pela inteligência da intervenção. Na época, essa inteligência, o serviço de inteligência, era coordenada por um delegado da Polícia Federal. Também não dá para esquecer que no episódio, está no relatório, existem membros do Ministério Público envolvidos e que diretamente agiram para obstruir a justiça. Isso é um processo de captura do Estado. Não dá para esquecer também que as atividades do tal de Rivaldo, linkadas à milícia, vinham desde antes do caso Marielle. Está tudo ali demonstrado. Então, existe um chamamento que precisa ser feito àqueles que têm a intenção de retomar o Estado com todas as dificuldades que o Estado passa por essa quadra histórica para a sociedade. Isso não acontece só no Rio de Janeiro.
Vejam o que aconteceu, por exemplo, só vou dar um dado. O que aconteceu com a questão indígena. A questão indígena é isso, é a captura do Estado, a questão do garimpo na Amazônia. O Estado. O Estado foi capturado naquele pedaço de Brasil e deu o que deu. E é por isso que as coisas têm acontecido. Por exemplo, esse negócio agora das tais de saidinhas, isso aí é entregar filé mignon para as organizações criminosas. Porque as organizações criminosas comandam o crime e esses processos de captura de dentro dos presídios. Então, se a questão prisional não for tratada, por exemplo, os processos de captura do Estado seguirão pujantes. Então, eu quero dizer para você o seguinte, neste 25 de março, identificados os mandantes de Marielle, e mais do que isso, penso que foi identificado o ponto de partida para um processo duro, implacável, de retomada do Estado pela sociedade. O Rio de Janeiro é o exemplo acabado, pronto, feito, do que representa a tomada do Estado, a captura do Estado pelas organizações criminosas. Dentro do Estado existem representantes das organizações criminosas, das milícias, em todas as esferas. Isso é uma verdade. Teremos capacidade para vencer essa batalha? Não sei. Existem elementos para isso? Talvez. Agora, uma coisa é certa. Ou se federaliza determinadas coisas, como, por exemplo, se cria uma Corregedoria Nacional das Polícias, ou não tem saída. Está aí a mostra de como as coisas aconteceram. 5 anos, o treco andou nas gavetas do Rio de Janeiro, sendo levadas para lá e para cá por mentiras, por provas falsas plantadas, etc, 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 dentro do Rio de Janeiro. 1 ano de ação da Polícia Federal e a bomba foi descoberta. Ela não foi desarmada, ela foi descoberta. Identificados os mandantes da morte de Marielle e de Anderson, simplesmente abriu-se a caixa onde a bomba está colocada com o reloginho ali batendo em contagem regressiva para explodir. E não dá para ser ingênuo. A extrema-direita não nasce do nada. Vejam os discursos da extrema-direita com o que foi escrito pela Polícia Federal quando descreve as suas ações e quando descreve os seus agentes. Não dá para fazer de conta que isso não acontece. Isto acontece, isto foi demonstrado, isto foi provado. A bomba está identificada e sinto informar meu parceiro, quem me ouve, ela está no nosso colo, ela está no teu colo. Vamos ver o que vem pela frente. Mas foi um grande passo a descoberta desses mandantes, um grande passo. O primeiro passo.